Uma boa noite a todos vocês. Vamos estar iniciando mais uma vez o nosso culto. Queremos agradecer aí todos que estão junto, podem estar assistindo pela internet. Agradecemos então a sua audiência junto com nós. Nós queremos nessa noite estar mais uma vez cultuando ao nosso Deus de uma forma um pouco diferente. Ainda não podemos estar juntos aqui presencialmente, mas isso não nos impede de cultuarmos e de adorarmos e de ouvirmos também da palavra do Senhor. Então te convido para que nessa noite você possa estar aí junto com a sua família, ouvindo da palavra de Deus e que possamos ser mais uma vez tocados por aquilo que vai ser exposto aqui nessa noite. Nós estamos então na nossa série no Evangelho de João e queremos então buscar aí a direção de Deus. Quero deixar um versículo para nós nessa noite. O Salmo 37, no verso 3, nos diz: confia no Senhor e faze o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Verso 4, um verso bastante importante, quando diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. E o verso 7, então, termina dizendo: descansa no Senhor e espera nele. Esses dias nem sempre é tão fácil nós descansarmos no Senhor, mas nós precisamos sim descansar em Deus, sabendo que Ele é soberano e que Ele está no controle de tudo. Vamos estar orando, pedindo então a direção de Deus, o cuidado de Deus, nesse tempo que queremos então passar juntos. Vamos orar. Deus, nós te louvamos e agradecemos por o tempo que o Senhor nos concede aqui nesta noite, que o Senhor possa estar falando aos nossos corações através da Tua palavra, o Senhor possa estar dando sabedoria ao pastor Tiago da Mata, que vai nos trazer a mensagem aqui nessa noite, que através dessa palavra possamos estar sendo desafiados, também encorajados. Nós te pedimos isso, nós oramos e entregamos em Tuas mãos. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Então nós vamos ter agora um louvor, possa ir junto com a sua família estar louvando e adorando ao nosso Deus. Boa noite, nós vamos trazer então um momento de louvor, cantar algumas músicas. E a primeira música, ela fala um pouco em quem que a gente tem que confiar a nossa esperança e sobre o que a gente realmente nos sustenta a nossa esperança, nossa confiança e o nosso futuro. Vem me livrar, me amparar.
Os meus pés estão sobre a rocha que me sustentará eternamente. Não vacilarei, sempre te honrarei. Confio em ti e sempre confiarei. Confio em ti e sempre confiarei. Confio em ti e sempre confiarei. Essa próxima música vai falar um pouco sobre quem Deus é. E a gente sempre pode confiar que Deus está conosco, Ele nos guia nos momentos difíceis. A gente não tem o que temer ao lado de Deus. Mas mesmo nesses momentos difíceis, a melhor coisa, a melhor maneira que a gente pode fazer de louvar Ele é lembrar do poder dEle, lembrar do que quem Deus é e de tudo aquilo que Deus pode fazer. É isso que a gente vai cantar agora sobre o nosso Deus. Dentro da
João 2, versículos 1 a 12. 3 dias depois, houve um casamento em Caná, da Galiléia. Achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado, com seus discípulos, para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que eles vos disseram. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles encheram totalmente. Então ele determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galiléia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum, com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Vamos curvar nossas cabeças e fechar os nossos olhos e orar. Oramos, Pai, pela saúde, Senhor, dos nossos irmãos, Senhor, pela saúde dos nossos familiares, Pai. Oramos por todos aqueles que têm trabalhado, Senhor, mesmo nesse período, Senhor, que estão expostos, Senhor, a esse vírus, Pai. Que o Senhor possa estar cuidando deles, Pai. Oramos por aqueles irmãos que, por algum motivo, têm que fazer algum tratamento, tiveram que fazer algum procedimento, Senhor, e precisaram ir ao hospital, Senhor. Que o Senhor possa estar cuidando, Senhor, de cada um deles, Senhor, cuidando da recuperação, Senhor, os guardando, Pai. Te pedimos, Senhor, por esse momento onde muitos não podem trabalhar, Senhor, e mesmo aqueles que estão trabalhando, a gente sabe que financeiramente todos estamos sendo afetados, Pai. Que o Senhor possa estar cuidando, Senhor, das nossas famílias, Senhor. Que o Senhor continue provendo, Senhor. Te pedimos, Pai, sabedoria, Pai, para lidar com as nossas finanças, Senhor. Sabedoria para agir, Senhor, no momento que as coisas começarem a mudar, Pai. No nome de Jesus te pedimos, Pai. Te pedimos o fortalecimento, Pai, da nossa fé. Que a gente não venha perder, Senhor, a esperança que temos em Ti, Senhor. A esperança que o Senhor continuará nos guardando, o Senhor continuará nos orientando, Pai. Que mesmo diante desse momento de dificuldade, Senhor, a gente não perca, Pai, a nossa fé e a nossa esperança em Ti, Senhor. Oramos, Pai, pelas nossas autoridades, Senhor, que no momento único, Senhor, da nossa história precisam tomar decisões, Pai, importantes, Pai. Reconhecemos que não é um momento fácil para ninguém, Senhor, não é um momento fácil para nós em nossas casas tomar decisões, muito mais para as nossas autoridades, Senhor. Te pedimos, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia deles, Senhor, que eles possam ter sabedoria, Senhor, para tomar as devidas decisões, as devidas medidas, Senhor. No nome de Jesus, Pai. Amém. Deixa eu contar para vocês uma história bíblica? Sim! Então eu vou contar para vocês uma super história da Bíblia, e essa história é o primeiro milagre de Jesus. Eu acho que ele vai transformar água em vinho. Será? Que idade será que Jesus tinha? Será que Jesus era uma criança? Eu acho que ele era adolescente. O que tu acha, Matias? Quantos anos Jesus tinha? Ele era uma criancinha? Não, já era adulto quando ele fez o primeiro milagre dele. Qual será que foi o primeiro milagre? Eu vou pedir para vocês fazer uma coisa, para esse milagre dar certo, porque eu vou fazer uma mágica com vocês. Nós vamos transformar água em vinho. O que vocês acham? Sabia! Uau! Será que vai dar certo? Agora, só que eu preciso que vocês façam uma coisa. Eu preciso que vocês peguem água Nos copos? lá nos copos. Tá. Vai lá, Matias. Busca água para Vai ser nós. uma bagunça, hein? Não precisa ser muito. Menos que
meio copo. Bom, esse milagre aconteceu lá em Caná da Galileia. E eu vou pedir para que vocês coloquem a água de vocês aqui. E o Matias também. E agora nós vamos pegar. E será que vai transformar essa água aqui em vinho? Será? Eu não acredito. Olha que legal. A água se transformou em quê? Vinho. Uau! Será que foi assim que Jesus fez o milagre dele? Acho que não. Transformando a água em vinho? Oi, ajuda. Você viu, Matias? Tu viu isso? Que legal. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Sabia que antes de Jesus fazer esse milagre, ele pediu para aquelas pessoas fazerem uma coisa por ele. O que ele pediu para Jesus? O que Jesus pediu para eles fazerem? Pegar água. Pegar água. Muitas vezes Jesus só vai fazer o milagre quando a gente obedecer a Jesus primeiro. Que nem vocês obedeceram. Vocês foram lá pegar água? Sim. E deu certo nossa mágica? Sim. Então que legal, né? Hoje no culto, a história que nós vamos ver e ouvir, e o Tiago da Mata vai pregar, vai ser a história em que Jesus transformou água em vinho. Tá certo? Beleza, então. E eu quero incentivar todos os pais a fazerem também o culto infantil. Você pode ver como é fácil, basta um pouquinho de organização e você consegue fazer um cultinho em casa com os seus filhos. Boa noite, queridos irmãos. É um privilégio muito grande poder estar ministrando a palavra de Deus nessa noite. E nós vamos, de fato, continuar nossa série de mensagens no Evangelho segundo João. Se você está com a sua Bíblia aí, eu gostaria que você pegasse e abrisse lá no capítulo 2 do Evangelho de João. Nós vamos ler do versículo 1 ao 12. E o tema da nossa noite será a importância do sinal em Caná de Galileia. Capítulo 2, versículo 1 ao 12. Diz assim a minha versão: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Versículo 7. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. E eles a encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam por primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Versículo 12. Depois disto, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Que Deus aplique a sua palavra no teu coração. Vamos orar ao Senhor. Deus bendito, nós te agradecemos, nós te louvamos pela oportunidade de podermos estudar a tua palavra. O Senhor conhece a nossa realidade, o Senhor sabe que nós estamos, cada um na sua casa, nós não estamos reunidos em um lugar, mas o Senhor ainda assim nos proporciona esse tempo em família, como igreja. Então, entendemos o que o Senhor tem para nós nessa noite. Obrigado porque nós temos o privilégio de continuar a série, e a minha oração, o Senhor possa falar a cada coração, a cada lar que está me ouvindo nessa noite. Que o Senhor seja o centro. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, antes de analisar o texto e o tema dessa noite, o tema que é a importância do sinal em Caná da Galileia, é importante saber que o relato do capítulo 2 do Evangelho de João nos coloca no início do ministério público de Jesus. Esse milagre no casamento em Caná da Galileia, que João transforma em sinal, é um dos 7 milagres
que João escolheu, que está entre o capítulo 2 e o capítulo 11, para transformá-los em sinais. Aí eu tenho algumas perguntas para você. A primeira é, por que ele chama os milagres de sinal? O que te vem à mente quando a palavra sinal aparece? Talvez venha para você o sinal de trânsito. Talvez você está pensando que seja um sinal, uma placa, alguma coisa sinalizando algo. E é justamente, de forma semelhante, a ideia de sinal aqui aponta para manifestações de poder para além de si mesmas, para realidades mais profundas que podiam ser percebidas apenas com os olhos da fé. Aponta para algo. Assim como você está no trânsito e tem um sinal que está te mostrando algo, que está apontando para algo, aqui os sinais, que são milagres, aponta para algo maior e mais profundo. Outra pergunta que eu lhe faço é, para que ou para quem os milagres, inclusive esse do capítulo 2, no casamento, a transformação de água em vinho, aponta para quem? A pergunta que eu te faço é, qual é a importância desse sinal em Caná da Galileia? Qual a importância do milagre no casamento? E qual as implicações desse sinal para os dias de hoje? De fato, são essas perguntas que eu quero responder com você nessa noite. E nós vamos ver 3 verdades que ressaltam do texto, mostrando o quão importante foi o que Jesus fez em Caná da Galileia. E a minha oração é que você possa, ao ouvir esta mensagem, ser fortalecido e desafiado com tudo o que ouvi. Dessa forma, qual a importância do milagre? A primeira verdade que ressalta do texto é que o sinal de Cristo em Caná cumpriu com os planos pré-determinados. Jesus não foi até Caná por acaso. Jesus não foi até o casamento, não foi convidado para ir ao casamento por acaso. Sua presença, onde ele está aqui em João 2, não é um mero acontecimento do acaso, algo que realmente aconteceu assim, sem algo por trás. Tudo fazia parte dos planos, dos propósitos do Senhor, do Pai sobre ele, sobre a missão dele aqui na terra. Tudo fazia parte. Isso já evidencia, essa primeira verdade já evidencia a importância do que aconteceu aqui. Cristo cumpriu com os planos pré-determinados. Acompanha comigo o versículo bíblico, versículo 1 ao 3, olha o que diz. Versículo 1, 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Observa que o texto começa dizendo 3 dias depois. 3 dias depois do quê? 3 dias depois de Jesus ter se encontrado com os seus novos discípulos. Se você levar os olhos no capítulo 1, você vai ver que o que antecede esse acontecimento, Jesus se encontra com os novos discípulos, Filipe e Natanael. E houve então um casamento na cidade de Caná da Galileia. Interessante é que o capítulo 21, versículo 2, mostra que Natanael era natural de Caná da Galileia. E eles então, juntos com outros 2 discípulos, foram convidados para ir ao casamento nessa cidade, onde então a mãe de Jesus já estava presente. Provavelmente essa cidade aqui tem pelo menos 2 opções. É uma vila em Nazaré, e pode ser Kefar Caná, que fica a cerca de 5 quilômetros de Nazaré, ou Kiberet Caná, que fica entre 10 a 15 quilômetros de Nazaré. Ambas as cidades são próximas demais da onde Jesus nasceu e viveu. Isso explica possivelmente como que os noivos, o anfitrião ali do casamento, conhecia Jesus e sua mãe, porque relativamente eles moravam perto. Agora, note que eles estavam em Betânia. Capítulo 1, versículo 28 em diante, vai mostrar para nós, 28 em diante, que eles estavam em Betânia. De Betânia a Nazaré, era uma distância possível de 32 quilômetros.
Isso, alguns estudiosos acreditam que levaria cerca de 2 a 3 dias a pé para fazer a viagem, chegar até Nazaré e, consequentemente, até o local onde seria o casamento. Isso explica a razão pelo qual, depois de 3 dias, eles chegaram em Caná da Galileia, onde estava o casamento. Mas a grande questão aqui é que houve um problema lá. Houve uma necessidade muito grande. O versículo 3 vai mostrar para mim e para você qual é a necessidade. O casamento havia acabado o vinho. A mãe de Jesus, então, Maria, chega a Jesus e diz: eles não têm mais vinho. E é interessante a gente pensar, por que foi a mãe de Jesus que deu essa informação para ele, ou passou essa informação? Porque provavelmente ela, como a maioria das mulheres naquele contexto, ficava mais perto do lugar onde servia-se o vinho e a comida, onde não só servia, mas eram preparados. Por isso Maria fica ciente da escassez e ela então, com medo de se espalhar a notícia entre os convidados, ela vai falar com Jesus. Alguns acreditam inclusive que ela era uma das organizadoras daquela festa, daquela cerimônia do casamento. E é interessante como ela passa a informação para Jesus. Maria não deu ordem para Jesus. Não tem um imperativo no versículo 3. Muito pelo contrário. Ela exclama a Jesus uma necessidade de forma respeitosa, uma necessidade que apareceu nessa cerimônia. Jesus, eles não têm mais vinho. É interessante a gente pensar por que ela falou acerca do vinho. Por que o vinho? Porque o fato de não ter mais vinho revelava falta de planejamento e assim traria um vexame para os noivos. Era socialmente embaraçoso. Qualquer falta de provisão na festa era um constrangimento gigante ao nome da família. Afinal, esta festa duraria, e aí é uma coisa interessante, a festa dura cerca de 1 semana, 7 dias, nesse contexto judeu e hebreu. 1 semana, então, é uma responsabilidade muito grande, e o fato de acabar o vinho era uma ideia de... acabou a alegria, acabou por que estarmos lá, acabou com a festa, e traía vexame para os noivos. Maria, sabendo dessa realidade, sabendo da situação, possivelmente até financeira dos noivos, que não era daquelas das melhores, alguns dizem inclusive que eles eram até pobres, talvez essa situação então dos noivos, e ela ciente, ela então vai para a pessoa certa, que é o próprio Cristo, e exclama a ele a necessidade. Por que ela vai até o Cristo? Porque possivelmente, meus irmãos, ela era a única pessoa que sabia da missão de Jesus aqui na terra. Ela era uma das poucas pessoas, se não a única aqui nessa festa, com exceção talvez dessa caminhada com os discípulos, de entender que Jesus recebera uma missão. E é certo que ela esperava um milagre. Então ela vai diretamente para a pessoa certa. Veja bem, essa mulher, ela passou por momentos hostis. Cristo nasceu enquanto ela era virgem. Quem acreditaria? Quem acreditaria nisso? Talvez na mente dela estava na hora de Cristo mostrar quem ele era, o filho dela mostrar a sua divindade e combater a incredulidade do povo. Talvez chegou esse momento e ela, com todo o cenário, com toda a necessidade, chega até Jesus. Eu quero reforçar o que eu disse no início aqui. Nós não podemos tirar o foco da verdade central aqui nesses versículos. Jesus estava presente no casamento porque fazia parte do projeto do Pai para ele aqui na terra. Nada do que vai acontecer aqui, essa necessidade, nada que está aqui, fugiu dos planos e dos propósitos do Senhor, do ministério dele aqui na terra. Houve uma necessidade no casório e não era sorte Jesus está presente naquele lugar. Muito pelo contrário. Ela era projeto maior da vida dele. Jesus, então, ele começa a dialogar com Maria, porque ele está diante de uma necessidade. E ele vai mostrar
e ele vai responder a necessidade que ela traz. E aqui, a partir do versículo 4 ao versículo 10, nós podemos ver que uma segunda verdade, ao qual mostra a importância do que está acontecendo aqui em Caná, que ressalta do texto que, além então de Jesus cumprir com os planos pré-estabelecidos para ele desde a eternidade, ele revelou seu poderio diante das coisas criadas. Na resposta que Jesus vai dar para o que ela então traz a ele, o que Maria traz a ele, mostra justamente a importância do que ele está fazendo aqui. Ele vai justamente revelar o seu poderio diante das coisas criadas, vai mostrar a sua divindade. E, meus irmãos, ele vai fazer aquilo ao qual todos, talvez a grande parte das pessoas conhecem no casamento. Jesus, de forma real, de forma verídica, transformou água em vinho. Já parou para pensar como teria sido isso? Tu já pensou acerca disso? Quão grandioso foi isso? Você sabe como se produz vinho? Você sabe o processo até chegar ao vinho de fato? Se você não sabe, eu quero desafiar você a pesquisar um pouco. É fantástico. E o tamanho do processo para então chegar ao produto final, que é o vinho. E Jesus faz um milagre de imediato, onde ele transforma a água em vinho. Ele revela o seu poderio diante das coisas criadas. Esse é o meu e teu Salvador. O texto mostra justamente isso. E Jesus ele vai então responder à necessidade, partindo do versículo 4, quando ele diz: mulher, que tenho eu contigo? E aqui é interessante porque parece que a resposta de Cristo foi ríspida, parece que foi até mal educada, muito rude. Parece ou não parece? Mas a realidade, o que Jesus diz, verdadeiramente é uma forma respeitosa. Observa que o termo mulher aqui, ele descreve muito mais madame ou minha senhora do que qualquer outra coisa. Então, como se Jesus estivesse falando assim: minha senhora, o que eu tenho contigo? Talvez com essa pergunta, talvez não, a probabilidade que ele queria afastá-la, ou levá-la à compreensão, ou lembrança de que ele não é só aquele filho, mas sobretudo o seu próprio Senhor, o Messias prometido. Como quem diz, talvez, lembre-se, estou aqui para fazer a vontade do meu Pai, que tem um tempo para tudo, que tenho eu contigo. Você é minha mãe, mas você não tem controle sobre mim. Não adianta querer induzir-me a fazer algo. Eu sei de tudo que você passou, mas não adianta todo esse processo. Que tenho eu contigo. E aí ele lança a exclamação, o restante da frase do versículo: ainda não é chegada a minha hora. Hora aqui se refere ao momento da crucificação e possivelmente ao momento da ressurreição. Não havia chegado esse momento ainda. E assim que ele começasse o seu ministério, estaria chegando mais e mais o momento de ser crucificado e então ser ressuscitado. Mas não era esse. Jesus dá essa resposta e Maria, entendendo que Jesus sabia exatamente a hora de agir, em espírito de prontidão e submissão, ou até mesmo crendo que Jesus faria um milagre, olha o que ela diz para os serventes, versículo 5: fazei tudo o que ele vos disser. Maria deu ordem aos serventes, aqueles que estavam servindo na festa, e aqui nós podemos pensar no nosso tempo nos garçons. Possivelmente aqui esses serventes não eram pagos. Mas aqueles que vão numa festa de amigo, e daqui a pouco o melhor amigo que está na festa está servindo como garçom. Seria mais ou menos isso, essa ideia de garçom. E aí ela vai dizer para os garçons daquela época: façam tudo quanto Jesus falar ou ordenar. E nesta ordem Maria se colocou no seu lugar, sendo respeitosa ao seu Senhor e Salvador. Jesus, seja feita a tua vontade. Ela tinha a sua esperança. Mas sobre todas as coisas, ela revelou submissão ao que Jesus havia falado para ela. E aí, do versículo 6 ao 8, Jesus então, o texto relata para nós, João relata para nós que estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações. E cada uma levava 2 ou 3 metretas.
E é interessante porque essa informação que nós temos é para mostrar o tamanho do milagre que ele fez. O tamanho da transformação que ele fez, a sua grandiosidade, o seu poder sobre as coisas criadas. Jesus, como o teólogo do século XX diz, é o totalmente o outro. Jesus é o Todo-Poderoso e ele evidencia o seu poder. E aqui essa informação traz para nós, de fato, a grandiosidade do que ele fez aqui. Ele pede 6 talhas de pedra. Talhas de pedra refere-se a jarros grandes de água. Essas talhas eram potes que se colocavam as águas para diversas lavagens que deveriam ser feitas conforme a lei. Mas ele tem essas talhas ali e aí ele vai colocar as medidas de metreta. No final, só para você ter uma ideia de capacidade total que cada talha de pedra poderia ter, era cerca, o total cerca de 600 litros. Nós estamos falando de basicamente 100 litros de água em cada talha de pedra. O que isso traz para nós? A grandeza do sinal de Cristo. Ele age poderosamente. E depois ele vai dar ordens para os garçons, para os serventes. Ele vai dizer: enchei, tirai e levai. 3 ordens ele dá. As ordens de Cristo foram claras, porém, possivelmente, para aqueles servos, garçons, eram incompreensíveis. Mas eles viram. Eles encheram de água e eles viram a transformação. Eles viram o milagre. E foram obedientes àquilo que Cristo pediu para eles. 2 coisas me chamam a atenção nesse sinal, meus irmãos. A primeira coisa que me chama a atenção aqui nesse milagre, nesse sinal, é que não houve sensacionalismo de Jesus. Jesus agiu de forma natural, sem ostentação. Jesus não fez questão de mostrar às pessoas o que fez, como alguns fazem hoje quando querem fazer um milagre ou alguma coisa assim, ou dizem que estão fazendo um milagre. Jesus não fez nada disso. Ele não parou o casamento para fazer assim: gente, vamos fazer o seguinte, vamos parar aqui rapidinho, que eu quero mostrar uma coisa que eu vou fazer para vocês. Jesus não fez isso. Ele fez como algo natural da festa, não se importou se tinha alguém olhando ou não. Ele utiliza o que já existia para fazer um milagre. E ele fez o milagre pelo poder da sua palavra. Ele não tocou em nada e em ninguém aqui. O poder da sua palavra transformou algo em vinho. Isso me chama a atenção. Porque, via de regra, quando você começa a ouvir as pessoas dizem cerca de milagre nos dias de hoje, não é nada parecido com o que Cristo fez. E, meus irmãos, eu quero diante dessa observação, isso que me chama a atenção, esse primeiro ponto aqui, eu quero trazer uma observação. Veja bem, você não tem obrigação alguma em acreditar no milagre que alguém disse que viu ou assistiu. Você tem obrigação, como cristão, como salvo em Cristo Jesus, em crer nos milagres registrados na palavra de Deus. Se você não acreditar nesses milagres que aconteceram de fato, nós vamos ter que conversar, porque você está colocando em xeque a inspiração bíblica. E nós temos que ver acerca de salvação com você. Você precisa crer o que está registrado. Você não tem obrigação de crer o que eles estão falando, ou está passando pela televisão ou coisa assim. Mas crer no que está escrito. Isso é primordial para você que é cristão. Uma segunda coisa que me chama a atenção é a obediência de fato dos garçons, dos serventes, dos servos. Eles não questionaram a ordem de Maria, muito menos as ordens de Jesus. Apenas obedeceram. Está aqui um bom exemplo para mim e para você. Obedecer. E dessa forma que eu e você devemos caminhar no dia a dia. A forma como eles agiram foram apenas obedientes. E eles então, de fato, como diz o próprio texto bíblico, eles encheram, tiraram e levaram. Levaram para quem? Para o mestre-sala, as 6 talhas, os vinhos transformados. E é interessante porque ele chega lá e a resposta do mestre-sala é impressionante.
o mestre Sala, ele recebe isso, aí eu estou no versículo 9 e 10, ele recebe isso, ele recebe o vinho e ele diz assim para o noivo, todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam, fartamente serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. A resposta dele foi: a alegria aqui continua. Jesus renovou a alegria daquela festa. E isso é uma coisa interessante de pensar, com toda essa grandiosidade do que Cristo está fazendo aqui. Jesus mostra para mim e para você que existe um propósito pelo qual Ele está fazendo aqui. Hoje em dia, infelizmente, quais são os objetivos dos milagres que ocorrem no nosso meio, que as pessoas dizem que acontece? Eu não sou cético com relação ao milagre. Eu sou fruto de um milagre. Conheço pessoas que foram curadas pelo Senhor através da sua palavra. Eu não estou questionando, eu creio que Deus ainda faz milagres, sim. Ele utiliza da sua palavra, das situações para cumprir os seus propósitos, sim. Mas não esse sensacionalismo que evidencia na internet, na televisão brasileira e talvez mundial. Mas a minha pergunta é: qual é o objetivo dos milagres que ocorrem hoje em dia por aí? Eu diria que é estranho responder, mas me parece que não tem muito objetivo. Agora, o ponto de destaque é que todos os milagres de Cristo tinham propósitos bem definidos. John MacArthur, ele é oportuno quando diz que todos os milagres de Jesus atenderam necessidades específicas, seja abrindo os olhos dos cegos, seja dando audição aos surdos, libertando os oprimidos pelos demônios, alimentando os famintos ou acalmando a fúria da tempestade. Jesus, ele tem um propósito pelo aquilo que ele faz. Nesse milagre especial, Jesus atende a genuína necessidade de uma família e seus convidados, a fim de que não enfrentasse um vexame social. E nesse milagre revela o seu poder sobre as coisas criadas. Não precisou de sensacionalismo, não precisou de nada. Apenas da sua palavra. Jesus revela o seu poder. E isso quer dizer para mim e para você que Jesus, que o nosso Deus, tem controle total sobre a criação. Ele tem controle total sobre todas as coisas. Ele é o Criador. Ele é o Criador. Então, esse sinal aqui em Caná, ele é importante não somente porque Cristo ele cumpre um plano pré-estabelecido, não somente porque ele revela o seu poder sobre as coisas criadas, mas, por fim, porque ele manifesta também a sua glória aos homens. Versículo 11 e 12, olha o que diz: com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. E o versículo 12, eles saem dali junto com a família e vai para Cafarnaum. Agora, meus irmãos, eu posso dizer que a razão, o significado, o objetivo, o propósito, a importância pela qual Jesus faz o milagre é que, além de cumprir os propósitos ou planos pré-determinados, além de revelar o seu poder, é sobretudo manifestar a sua glória. Esse é o objetivo máximo de todos os sinais, de todos os milagres no Evangelho de João. Revelar a glória dele. Jesus, ao fazer esse sinal, ele queria manifestar a sua glória. Esse sinal apontou para Jesus como Messias, como Deus encarnado. Capítulo 1, versículo 14, olha o que diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Se a gente pega o que o pastor Tiago nos instruiu na primeira mensagem dessa série, quando ele diz que o propósito é mostrar Jesus como Deus, como Filho de Deus, o glorioso Senhor, ele foi lá para João 20, do 30 ao 31. E se a gente abrir lá, e é o que eu vou fazer agora, nós vamos ver que esse sinal
está em consonância com o propósito de todo o Evangelho. Olha o que diz o versículo 31 específico. Estes, porém, foram registrados, tudo o que João escreveu, para que creais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. É para mostrar que Ele é o Filho de Deus. É para mostrar que Ele é o glorioso Deus, o Deus encarnado. E esse sinal, ele é importante porque ele revela de fato que Jesus é Deus, Ele é glorioso. E isso tem que fazer toda a diferença, saber a importância desse sinal e compreender esses pontos que nós analisamos tem que de fato fazer a diferença na sua vida. E por isso eu quero ver algumas lições para nós. E responder a pergunta que eu fiz no início: qual a implicação de saber, de entender a importância desse sinal que Jesus fez? Eu quero tirar algumas lições práticas para mim e para você nesse exato momento. E a primeira delas é que Jesus está presente em meio às possíveis situações que geram necessidades. Meus irmãos, às vezes nós temos a tendência de, diante das situações, diante das nossas necessidades, achar que Jesus não está presente. Não podemos pensar mais errado. Lembre-se, Jesus é o Emanuel, o Deus conosco. Jesus estava presente no casamento, Ele estará conosco até a consumação dos séculos, Mateus 28. E o fato dele estar presente não quer dizer que vai existir ausência de lutas e dificuldades e necessidades. Muito pelo contrário, o que afirmou Charles Spurgeon: Jesus não nos separa das necessidades e das debilidades comuns da vida humana. O homem de Deus segue sendo homem. O pacto da graça não é uma carta de privilégio que nos exime da tuberculose, do reumatismo ou da asma. Os males corporais que nos sobrevêm por causa da nossa carne nos acompanharão até a tumba, mas ainda assim, Ele está conosco. Jesus está conosco, nós não podemos perder essa verdade. E essa é a primeira lição que eu quero tirar do sinal que Jesus fez em Caná da Galileia, revelando a sua glória, cumprindo com os planos divinos e revelando o seu poderio. Eu não sei como você está, mas eu gostaria que você não se esquecesse que depois de ter sido alcançado pela graça do Senhor, você não está sozinho. Ele está em você e com você. Que essa verdade textual das Sagradas Escrituras possa guardar o teu coração em meio ao caos que nós estamos vivendo nesse exato momento. Uma segunda lição que nós podemos tirar é que nada foge dos seus planos e propósitos. Diante das situações que vivemos, precisamos lembrar que nada foge dos planos do Senhor. Ele sabe o fim desde o começo e tem um propósito para tudo o que faz. Assim como Ele tinha um propósito específico, mostrar a sua glória, revelar o seu poderio, cumprir os seus planos nesse casamento, Ele tem ainda hoje. Só que a grande questão, amado irmão, é que eu e você somos ansiosos demais às vezes. Chegamos até, às vezes, a pensar que Deus perdeu o controle, ou que Ele não está se importando com o que estamos vivendo. Achamos que, de repente, não tem nem propósito em tudo que nós estamos vivendo, ao caos do vírus Covid-19 ou coronavírus. Mas esse texto mostra o contrário. Nada foge dos planos e propósitos. E os propósitos e os planos dele, assim como ocorreu aqui no casamento, vai ocorrer nas nossas vidas, mesmo em tempos tão caóticos como estamos vivendo. Eu quero dizer para vocês uma situação que está acontecendo aqui, é que nós temos alunos aqui no Palavra da Vida Sul e eles vão voltar para casa. Eles não estavam esperando, mas eles vão voltar para casa. Mas uma das coisas que nós temos falado para eles é que nada foge dos planos do Senhor. Nada fugiu do plano do Senhor e nada vai fugir. E assim é com a sua vida, com tudo o que você está enfrentando. Eu não sei, mas com tudo o que você está enfrentando, no emprego, a falta dele, a tua empresa, nada foge dos planos do Senhor. E esse ponto, essa lição nos leva para uma terceira lição. Ele
Isto é, Jesus tem controle dos acontecimentos. Jesus controla todas as coisas através do seu poder, através da sua palavra. Ele é poderoso, Ele é grandioso. Às vezes nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, é ou não é verdade? A coisa está complicada, a economia está difícil, a coisa está se degradando, os desafios que estamos encarando aí, e às vezes nós queremos pegar o controle e achar que nós vamos conseguir fazer alguma coisa, quando na verdade quem tem o controle de todas as coisas é o Senhor, e nós devemos e podemos confiar nele. Deus sabe o momento exato de agir diante das situações. Querido irmão, Jesus sabia o momento exato de agir nesse casamento. Jesus sabia diversas situações que ocorreu na vida dele, o momento exato para agir. Na história do Antigo Testamento, Javé, Deus sabia o exato momento de intervir na história. Hoje continua a mesma verdade. Por isso descanse na graça do Senhor. Ainda como que Maria, podemos apresentar os problemas, as nossas necessidades diante do Senhor e queremos talvez apressar as ações do Senhor. Olha, a economia está assim, olha, a minha vida está assim, olha o que está acontecendo com o meu casamento, olha o que está acontecendo ao meu redor. E nós queremos às vezes apressar as coisas, mas isso não compete a mim e a você, meu irmão. Assim como não competia para Maria, somente para Jesus. Continua competindo a Ele o tempo exato de agir, porque Ele controla todas as coisas. Eu e você devemos aprender a descansar nessa verdade, nesta verdade. Além dessa terceira lição, a quarta lição é que Cristo atende às necessidades e revela empatia diante delas. É isso que nós podemos ver também nesse relato histórico, nesse acontecimento histórico de João 2. O Senhor é nosso Pai, Ele sabe do que nós precisamos e do que nós não precisamos. O Senhor é o dono da prata, do ouro. Nós não precisamos ficar preocupados com o que temos ou não temos. Deus é o nosso provedor. Segundo Mateus 6, Ele há de prover as nossas necessidades e Ele revela empatia diante delas. Ele não é um Deus apático, muito pelo contrário. Ele é o Deus conosco, Ele está presente, Ele controla todas as coisas, Ele é poderoso. E Ele sim, cuida de nós, atendendo às nossas necessidades. E por fim, uma quinta lição é que os homens só creem em Cristo quando percebem a sua glória. Isso é algo que bem evidente no texto. E para você que pode desfrutar desde já e está desfrutando da presença do Senhor, do cuidado dEle, da empatia dEle, para você que entende que nada foge dos planos de Deus, você precisa entender que se quer falar de Cristo nas oportunidades que você está tendo, você precisa mostrar para as pessoas a glória de Cristo. Mostra para as pessoas o Cristo soberano, glorioso, grandioso, poderoso e, de fato, todo-poderoso. Um dia você se deparou com a glória de Cristo e outras pessoas também irão. As pessoas, infelizmente, na sua grande maioria, elas vão crer quando perceber a glória de Cristo. Segundo aos Coríntios 4, de 4 a 6, diz: o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pois não nos pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês, por amor de Jesus. Pois Deus que disse, versículo 6, das trevas resplandeça a luz, e Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Quer apresentar Cristo para alguém diante dessas oportunidades? Ore para que Deus possa abrir os corações. Ore para que Deus possa resplandecer a luz nos corações cheios de trevas, para que eles possam conhecer a glória de Deus na face de Cristo. Apresente esse Cristo que nós vimos hoje no milagre, no sinal em Caná da Galileia. E desfrute da presença dEle, da soberania, do controle e da empatia dEle. Que possamos, meus irmãos, diante de momentos como esse, não ser céticos diante de um acontecimento,
muito menos com relação à certeza de que Jesus é Deus, o Filho de Deus. Que possamos crer que Deus está conosco e Ele é Deus, Ele é o Filho de Deus. E que cada implicação prática, cada lição prática que nós vimos até aqui, possa ajudar você a permanecer firme diante de tudo o que nós estamos vivendo. Somente Deus a glória. Essa é a minha oração. E eu faço essa oração com você nesse exato momento. Feche seus olhos. Querido Deus, muito obrigado pela oportunidade que temos de estudar a Tua Palavra e entender a importância daquilo que o Seu Filho fez há muito tempo atrás. Obrigado por nos mostrar a importância do sinal em Caná da Galileia. Obrigado porque diante disso nós podemos compreender que o Senhor está presente ainda hoje, que nada foge dos seus planos ainda hoje, que o Senhor tem controle sobre todas as coisas ainda hoje, que o Senhor atende às necessidades e de fato revela empatia diante delas. Muito obrigado por essas lições preciosas e que nós possamos, durante essa semana, além de nos fortalecer nessas verdades, compreender e aprender a lidar com as oportunidades para mostrar o Cristo glorioso que é revelado na Tua Palavra. A minha oração é de gratidão ao Senhor pela oportunidade, mas colocando cada coração diante de Ti, que está na sua casa nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Querido, Deus te abençoe e nos vemos em breve, se Deus assim permitir. Ok, então queremos agradecer a palavra aí do pastor Tiago da Mata. Muito obrigado. Que Deus possa continuar falando então aos nossos corações nessa semana, essa palavra que nos foi trazida aqui nessa noite. Irmãos, obrigado mais uma vez. Queremos agradecer a sua audiência, agradecer em você estar junto com a gente aqui nessa noite. A nossa oração é que Deus possa continuar a falar aos nossos corações, a nos edificar, a nos exortar, a nos confortar, mesmo em meio aí a toda essa crise que nós estamos vivendo. Que essa semana você possa descansar no Senhor, independente do que vai acontecer. A gente não sabe quais são os próximos passos ou os próximos decretos que vão sair aí, mas precisamos estar confiando em Deus. Vamos estar comunicando com cada um de vocês através aí das nossas mídias sociais. Qualquer novidade, a igreja será avisada. Quero desejar então uma boa noite para vocês, uma boa semana, que possamos estar confiando e descansando em nosso Deus. Muito obrigado. Agora no fim do culto, a minha família quer desafiar a sua, a você fazer contato com alguém, mandar uma mensagem, orar por alguém que você lembra, que você está pensando, talvez está passando por alguma necessidade, por algum desafio. Ora por essa pessoa, manda uma mensagem para ela, faz algo para encorajar alguém essa noite. Uma boa noite para vocês. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa